Tem o filme Dark Horse, tem o Manteiga, tem o Lewandowski, tem o próprio Lula dando conselhos para o Vocaro. O Vocaro estava em tudo. Em tudo. Então é mais ou menos isso. O PCC, os tentáculos do crime organizado no Brasil, eles são tão longos e é tanto dinheiro que tem um monte de gente aí que depende, direta ou indiretamente, desse troço. E hoje eles estão reagindo. A Globo parece relações públicas do PCC num dia desses. O William Bonner vestiu literalmente o boné do CPX, assim como o Lula, né? O Lula, repito, que está triste. Ele está triste. Os nossos bandidos. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não sei se ele está sob efeito etílico ou não, né? Mas ele está emocionado. E falou um monte de coisa. Falou que estava triste, que esse tal de Rubio tomou essa decisão, que os nossos bandidos aterrorizam certos locais no país, são terroristas, mas nós vamos cuidar, né? E claro que ele ia puxar a cartada da soberania, o que é ridículo. Onde há soberania nos territórios dominados pelo crime organizado? A soberania é deles, do PCC e do Comando Vermelho, não do povo. E estamos falando aí de 1/5 a 1/4 do território nacional. Os Estados Unidos possuem bases militares na Europa. Alguém, por isso, vai dizer que os Estados Unidos colonizaram os países europeus? Os Estados Unidos ajudaram de forma militar o combate ao narcoterrorismo na Colômbia, desde os tempos do Pablo Escobar. Alguém acha que a Colômbia perdeu soberania por isso? Está muito claro que o Lula está querendo defender a soberania do PCC, com quem mantém diálogos cabulosos. Isso está claro. Então não adianta vir com essa ladainha, com esse discurso de intervenção. Estão falando em retomar a Lei Magnitsky, que teria sido um pedido do Flávio, mais um para o Trump. Tomara! E, de novo, não há nenhuma intervenção. É uma prerrogativa do governo americano. Então o Lula não está sabendo lidar bem com a situação porque mexeu com os seus meninos. Quando mexe com os seus meninos, ele fica triste. Vamos falar de soberania no Rio de Janeiro? O deputado Luiz Lima, do Partido Novo, gravou um vídeo lá no centro do Rio, por onde eu trabalhei 6 anos da minha vida. 0 saudades. Não do trabalho em si, fascinante, mercado financeiro, Paulo Guedes como chefe, mas do Rio downtown, do centro da cidade do Rio. Dá uma olhada no 6x1 que querem, porque o Luiz Lima estava falando dessa pauta. Mas dá uma olhada também na soberania do povo diante da realidade que o Rio vive. Esse aqui, ó, é o paraíso do PT. Esse aqui é o paraíso que a esquerda sonha. Aqui no centro do Rio, a escala já virou 0 por 7. 0 dias de trabalho, 7 dias de sofrimento. Esse é o país do PT. Olha aqui, ó, atravesso a rua e mostro pra vocês, ó, as lojas fechadas. Rua da Carioca, aqui já foi a capital do país. Olha que tristeza. Prédios abandonados. Aqui funcionavam as principais lojas do Rio de Janeiro. Pessoal, chegando agora aqui no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Isso aqui já foi capital do Brasil. Durante décadas, a rua foi um dos maiores polos comerciais do nosso país. Olha quantas lojas fechadas. Olha quantos sonhos destruídos. Quantos trabalhadores
desempregados. E ontem em Brasília, mesmo com 38 milhões de brasileiros na informalidade, milhões dependentes de Bolsa Família e um salário mínimo sendo o segundo mais baixo da América do Sul, políticos decidiram proibir o trabalhador de, se quiser trabalhar legalmente 6 dias por semana, especialmente os trabalhadores da Rua da Carioca, que se estivessem aqui, seriam em sua maioria comissionados e poderiam escolher trabalhar 6 dias na semana, especialmente no mês de dezembro, para aumentarem sua renda, duplicando, triplicando o seu salário naquele mês de Natal. O Partido Novo orientou o contrário a esse absurdo, e eu fui o único deputado federal do Rio de Janeiro a votar pela obstrução desse absurdo e exigir mais estudos sobre o impacto da nossa economia e também pedir alteração no projeto para que tivesse a possibilidade de opção pelos empregados contra a jornada de trabalho, podendo escolher entre o regime comum previsto pela consolidação das leis do regime CLT ou o regime flexível baseado em horas trabalhadas, que jamais proibisse o trabalhador de trabalhar, como está no projeto, principalmente os comissionados, de trabalhar 6 dias na semana, caso seja da sua vontade. Cada profissão é um caso diferente, porque quem nunca gerou emprego, acha que emprego aqui, ó, nasce de decreto. Aqui está o resultado do populismo, portas fechadas, comércio quebrado e gente sem oportunidade. E parabéns aos poucos e bravos deputados que não se ajoelharam para o populismo barato petista. Fora Lula, fora PT. Forte abraço. Juntei, portanto, a pauta inicial do 6x1 com a questão do PCC, do Comando Vermelho. Isso é o Rio de Janeiro. Largado às traças, economicamente falido e dominado pelo crime organizado. Ou a gente vai endireitar esse país, ou a gente vai virar um narcoestado de vez, como o Rio é. O Brasil vai ser feito à imagem e semelhança do Rio de Janeiro. E é muito triste. O problema do Rio de Janeiro, já dizia um amigo meu, é que tem malandro demais para otário de menos. Todo mundo se acha esperto e está aí o resultado. A falência. Então, o Lula está triste. Os nossos criminosos foram classificados como terroristas. Sempre que o Lula está triste, a gente tem a obrigação de ficar feliz. Eu não me lembro, em 25 anos de luta constante antipetista, de ter ocorrido um alinhamento entre mim e o Lula. Não me lembro. Eu olhar e falar, caramba, relógio parado a certa hora 2 vezes por dia, concordei com o Lula. Acho que nunca aconteceu. Nunca. O sujeito é um demônio. Se ele está triste, a gente está feliz. Esse é o resumão da ópera que eu publiquei. Pela reação da esquerda, fica claro que estamos enfrentando terroristas e seus simpatizantes. A corrupção é um problema grave no país, sem dúvida, ninguém diz o contrário. Mas há uma guerra ainda mais premente, urgente, contra o comunismo, o Foro de São Paulo, a Globo, o PCC, o PT. Ninguém diria hoje que o principal problema da Venezuela é a corrupção. Você vai lá visitar a Venezuela e fala, que país corrupto. Não, é um narco-estado, é uma ditadura cruel, todos miseráveis e escravizados pelo regime que cooptou as Forças Armadas. Ou seja, a prioridade é e continua sendo derrotar o lulismo. Essa tem que ser a prioridade. Isso tem que ficar muito claro, inclusive, para a turma dos isentões, que estão cansados da postura de certas alas bolsonaristas, o que eu, melhor do que ninguém, entendo. Eu sou alvo constante. E que ficaram muito abalados com as questões aí envolvendo Vorcaro e tudo mais. Eu também entendo. E como jornalista, como comentarista independente, eu tenho a obrigação de comentar esse assunto e condenar. Ou exigir explicações. Mas sem jamais perder o foco da prioridade. Fora Lula. Eu acho até engraçado, alguns falando que eu me vendi para o PT, que eu virei petista. É tanta barbaridade que não merece nem comentário um negócio desse. São pessoas que chegaram ontem na direita, falando de um cara que escreveu em 2005, antes do Mensalão, um livro
estrela cadente, as contradições atrapalhadas do PT. A discussão séria, de adulto, é qual a melhor estratégia para derrotar o Lula. E, claro, o que vem no seu lugar, não vamos viver de ilusão. Não vai ser o Bukele, uma direita antissistema, não vai. Tudo isso a gente sabe, mas a prioridade é a mesma, desde sempre. Derrotar o lulopetismo e seus cúmplices do crime organizado. Nesse sentido, que bom que os ex-governadores e pré-candidatos Ronaldo Caiado e Romeu Zema se colocaram ao lado do Flávio nesse assunto, do Trump, e subiram o tom contra o Lula. É o que a gente espera, é o que a gente quer ver nos debates, porque quem se coloca como centro-direita não pode ficar indiferente. Não pode.